Estamos de volta, apresentando Realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Bárbara Bastos, sou professora de administração da UFPE. O nosso tema de hoje é Políticas de Combate à Desertificação e Mudanças Climáticas. E convidamos Alexandre Pires, que é o atual diretor de combate à desertificação no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Alexandre, queria agradecer sua presença, você ter aceitado o nosso convite e pedir para você dizer para o nosso ouvinte quem é Alexandre. Olá, Bárbara. Olá, ouvintes do programa Realidades. Para mim é uma alegria e uma satisfação enorme estar aqui e falar sobre esses temas, que são temas sempre muito importantes e atuais, né? Então, eu sou natural do distrito de Jabitacá, que é município de Iguaraci, no sertão do Pajeú. Sou educador, sou biólogo de formação. Trabalhei durante muitos anos no Centro Agroecológico Sabiá, né, que é uma organização que tem uma atuação no estado de Pernambuco, mas também em toda a região Nordeste, no Brasil, atuando na defesa da agroecologia. Estive também na coordenação executiva da ASA, da Articulação do Semiárido, e, bom, há 8 meses, mais ou menos, eu recebi o convite da ministra Marina para estar aqui compondo a equipe dela e assumindo essa tarefa de dirigir o Departamento de Combate à Desertificação. Esse é um pouquinho de mim. Legal, Alexandre. Então, queria pedir para você falar sobre essa questão da desertificação enquanto uma área dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, quais são os principais objetivos, o que é que está sendo trabalhado dentro dessa temática do Ministério? Então, primeiro eu acho que é importante a gente fazer um registro que eu sou o primeiro diretor de um departamento de combate à desertificação no Brasil. Esse departamento não existia nas formatações da estrutura de gestão do Ministério no passado, e a ministra Marina, junto com o presidente Lula, definiram pela construção dessa estrutura, tendo um lugar dentro do Ministério que possa tratar de forma direta e objetiva essa agenda, né? Considerando que a desertificação ele é um processo natural, ele vai ocorrer no mundo, em várias partes do mundo, mas a ação humana e as mudanças climáticas estão acelerando esse processo de desertificação. Então, em 92, quando houve a Eco 92, que foi uma conferência super importante para a agenda climática no mundo, né? O grupo de pesquisadores e de organizações da sociedade brasileira propuseram às Nações Unidas a ideia de criação de uma convenção global para tratar do tema da desertificação e das secas. Considerando, Bárbara, que eu acho que é algo muito interessante, de todas as terras que a gente tem no planeta, 40% delas são terras secas. São terras semiáridas, são desertos, né? Então, você imagina o quanto é importante discutir esse tema, considerando esse dado, que é um dado bem simbólico, né? Ou seja, de toda a terra do mundo, do planeta, 40% são terras secas. Então, as Nações Unidas incorporaram essa ideia, né, de ter uma convenção específica sobre combate à desertificação e às secas. Em 94 foi criada a convenção, o documento que estabelece as regras dessa convenção. Hoje são mais de 100 países que são signatários da Convenção de Combate à Desertificação. O Brasil ratificou, né, como membro em 98, e o Congresso brasileiro votou essa inserção do Brasil dentro dessa convenção. A gente teve um processo no início dos anos 2000 que foi a elaboração do Plano de Ação Brasileiro de Combate à Desertificação. Esse plano vai fazer, o ano que vem, em 2024, 20 anos, e uma das ações nossas do Ministério é exatamente fazer um processo de atualização desse plano, olhando para as mudanças que ocorreram na questão climática,
na vida das comunidades, da sociedade que vive no semiárido brasileiro, das mudanças que ocorreram dos aspectos econômicos, sociais, culturais, físicos, né? Para que a gente tenha um plano atualizado também a esse contexto das mudanças climáticas. Então, essa é uma das ações que a gente está desenvolvendo e vamos fazer uma parceria com a Universidade Federal Rural do Pernambuco, com a Fundação Joaquim Nabuco e com o INSA, com o Instituto do Semiárido, que fica lá em Campina Grande. Em 2015, a gente está falando do plano, que foi ali no início dos anos 2000. Em 2015, a gente teve a publicação, a promulgação pela presidenta Dilma de uma lei que cria a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Então, toda a ação que a gente tem hoje dentro do Ministério, dentro do departamento, é a partir do que determina, do que especifica a lei, né? Então, nós estamos atualizando o plano no início do ano que vem, nós estamos conversando com outras áreas dentro do Ministério para a elaboração do PPCD Caatinga, que é o Plano de Controle e Combate ao Desmatamento e às Queimadas do bioma Caatinga, que deve ser elaborado também no início de 2024. E esse é um dos instrumentos da nossa política. A gente tem discutido com um grupo de pesquisadores de universidades, institutos federais e organizações de pesquisa dos governos, do governo federal e dos governos estaduais, para montar uma rede de pesquisadores sobre essa agenda da desertificação, da convivência com o semiárido e das secas. Porque eu sempre digo que depois do período que a gente viveu no passado, de negação da ciência, tudo que a gente fizer agora para frente, a gente precisa fortalecer a ciência e a ciência brasileira, os pesquisadores brasileiros, porque nós temos muita gente boa, produzindo conhecimento e que a gente precisa valorizar isso, né? Então, essas são um pouco das ações que a gente tem tratado dentro do departamento, dentro do Ministério, buscando construir, obviamente, a retomada dos caminhos dessas ações. Tem alguns projetos que nós estamos executando, que são projetos ainda do ano de 2014, de 2015, que ficaram parados nesse último período de governo, e estamos buscando, obviamente, mais recursos com algumas agências e fundos globais dessa agenda ambiental, para que a gente possa dialogar com os governos dos estados, sobretudo do semiárido, e com isso a gente consiga avançar em ações concretas, né, na implementação de tecnologias que contribuam para conter, para evitar e para reverter processos de degradação da terra. Alexandre, olhando para o panorama brasileiro, quais são as regiões onde existe esse processo e onde são necessárias intervenções para conter, para ter essa atuação que você mencionou? Não, legal, essa pergunta, porque eu estou super empolgado, aliás, nós estamos lá no departamento muito empolgados, porque a gente acabou de receber um produto, um documento que foi elaborado pelo INPE, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pelo CEMADEM, que é um centro de monitoramento de desastres. Todos estão ligados ao MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse documento e mapas que eles nos apresentaram é a atualização das áreas suscetíveis à desertificação no Brasil. E aí, Bárbara, eu acho que é algo que é muito importante a gente destacar para os ouvintes, para entender, é que esse fenômeno da desertificação, ele historicamente sempre teve muito voltado para a nossa realidade do semiárido, né? Para o bioma Caatinga, entendendo que é uma das regiões mais secas do Brasil, com especificidades de solo, de evaporação da água. Então, tem todo um contexto das chuvas que são mais limitadas do que outras regiões do Brasil. Mas a lei de 2015, que cria a política, determina que a política precisa atender a todo o território nacional. Então, a gente vai ter, pela primeira vez, nas próximas semanas, um mapa das áreas de suscetibilidade à desertificação. O que quer dizer a palavra suscetibilidade? Ela quer dizer de probabilidade, de possibilidade de se tornar desérticos. E esse mapa já foi apresentado para a gente e ele mostra uma ampliação das áreas
do semiárido brasileiro, nos trouxe duas preocupações. Uma, que é um enclave, uma área entre os estados de Pernambuco e Bahia, na região do São Francisco, que é a primeira vez que esses dados mostram uma região em processo de aridez. A aridez é um passo para o processo de desertificação. E mostra também, na região do Mato Grosso do Sul e no norte do estado do Rio de Janeiro, duas áreas que são classificadas como subúmidas secas, ou seja, que vão adquirindo as características do semiárido brasileiro, o que é algo preocupante, né? No sentido de entender que esse contexto das mudanças climáticas, que a ação humana na relação com a natureza está modificando de forma muito rápida o ambiente, e isso, obviamente, vai criando essas situações. Então, o que a gente tem hoje, concretamente, de áreas suscetíveis à desertificação no Brasil, estão no semiárido e estão nesses outros dois territórios, que é uma região do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, e outra região no norte do estado de Minas Gerais. Agora, nós temos, de um modo geral, no Brasil, principalmente em função do modelo do agronegócio brasileiro, que desmata para a produção de pastagem, criação de gado, plantios de monocultivos de soja, de algodão e do próprio milho. Agora, o que a gente tem no Brasil, de um modo geral, como uma prática, principalmente do agronegócio, da mineração, mas principalmente do agronegócio, com o desmatamento para produção de pastagem para gado, né, para criação bovina, para monocultivo, principalmente da soja, do milho, do algodão, das florestas para produção de pinos e para produção de celulose, é que a gente tem áreas de terras degradadas em todo o território nacional, principalmente na região centro-oeste, já pegando um pouco da Amazônia, como é o caso da região do Mato Piba, que é uma frente que entra no Cerrado, que entra na floresta amazônica, e que isso, obviamente, vai diminuindo as nossas reservas biológicas, a nossa biodiversidade. E nós temos outras áreas que são áreas em processos de aridização, que é a supressão, que com o desmatamento vai deixando os solos descobertos, e esse processo também vai gerando uma infertilidade dos solos, uma degradação desses solos, mas a gente ainda não pode falar, pelos dados apresentados pelo INPE, pelo CEMADEM, que são áreas suscetíveis à desertificação. Eu estava pensando aqui sobre a degradação dos solos e também a questão da disponibilidade de água nos territórios, porque me parece que não é tão direto uma coisa em relação à outra. Porque, por exemplo, teve um período, alguns anos atrás, que em São Paulo teve muita falta d'água. Só que São Paulo não é uma região que está em desertificação, mas estava faltando água. Então, será que isso tem a ver com o tempo em que fica sem água? Por exemplo, um território, para começar a se degradar, ele tem que ter redução de chuvas por um período até isso impactar na vegetação e no solo? Então, Bárbara, aí eu acho que a gente precisa, de fato, olhar um pouco para uma conexão dessa agenda da desertificação com a mudança climática, né? E eu acho que é o tema do nosso programa, né? Desse episódio. O que ocorre é que tem uma mudança, e é preciso a gente reconhecer isso olhando para os fenômenos climáticos que a gente está vivendo no Brasil atual. Esse fenômeno, por exemplo, da região de São Paulo, que quase se entra em colapso, né, com a ausência de água, o sistema Cantareira, que não conseguiu dar conta do abastecimento da cidade, a cidade mais populosa da América Latina, então, assim, um contingente de pessoas gigante. Mas se a gente observar agora, para o ano de 2023, nós começamos o ano de 2023 com uma seca na região sul do Brasil, e a gente começou o ano também com seca na região sul, mas com chuvas que destruíram plantações e destruíram casas,
destruindo muita coisa na região norte do Brasil. Nós estamos no mês de outubro, e esse processo se inverteu. Nós estamos com cheias, destruindo plantações e destruindo cidades na região sul do Brasil, e com secas jamais vistas na região norte do Brasil. Imagina o que é o Rio Negro, o Rio Madeira, o Rio Amazonas, em processos de esvaziamento, né, do seu volume de água assustador. O Rio Negro, por exemplo, perdeu 13 metros de água, né? Ou seja, isso é algo extremamente assustador. Então, não dá para a gente dizer que a ausência de água em um determinado lugar está relacionada diretamente ao processo de desertificação. Como a gente poderia olhar para a região do semiárido do Brasil e dizer assim, não, a desertificação está aqui porque chove pouco. Não é só porque chove pouco. A desertificação, como eu disse no início, é um processo natural. Agora, chove menos e está chovendo menos, e tem essa mudança no regime de chuvas das regiões, exatamente porque há um avanço no contexto climático, nas mudanças climáticas, causadas pelo processo industrial que joga gases do efeito estufa na atmosfera, pelo aumento da criação de gado bovino, que é um dos principais emissores de gases do efeito estufa, pelo processo de desmatamento que a gente tem enorme no Brasil e no mundo acontecendo de forma assustadora, pela poluição dos nossos rios com esgotos, com lixo, né, sem tratamento do nosso saneamento, pelo um processo, um modelo, vamos dizer assim, de consumo altamente depredador, vamos dizer, dos recursos e dos nossos bens naturais, como é o caso da nossa água, da nossa floresta e dos nossos solos. Então, é um conjunto de situações que levam a esse contexto das mudanças climáticas. Obviamente que alguns têm maior responsabilidade que outros, mas no conjunto geral a gente precisa olhar para o todo dessa responsabilidade, né? E aí, quando eu falo dessa história do consumo, se a gente imaginar que a quantidade de emissões, né, dos gases de efeito estufa que deixam o planeta mais quente, e não é à toa que a gente está vivendo essa onda de calor tão intensa, 85% dessa emissão, né, desses gases está nas mãos do pequeno grupo da população mundial mais rica, porque o padrão de consumo dessas pessoas requer um modelo agroindustrial que emite mais gases, enquanto as populações mais pobres e, consequentemente, com menos acesso a bens de consumo, são responsáveis apenas por 14% dessas emissões. Então, esse é um pouco do panorama que não é fácil, não é simples, é bastante complexo, mas é preciso a gente compreender ele né, de forma mais conjunta mesmo, né? Como é essa diferença de acesso à água para alguns segmentos da população e outros? Então, Bárbara, talvez aí a gente precisa começar, aliás, eu acho que começar não, porque esse começo já está em curso, mas talvez destacar que aquilo que a gente aprende na escola com o ciclo da água, e parece que a água é infinita, né? Ou seja, ela está no mar, evapora, chove, forma as nuvens, chove, vai para os rios levam para o mar e parece que é infinito. Quando, na verdade, não. Toda a ciência e todos os estudos já mostram que a água é um bem finito e que, lamentavelmente, a gente ainda tem o que nós chamamos de uma injustiça em relação à cidadania hídrica. Porque o que é que quer dizer isso? Isso está relacionado necessariamente ao acesso à água. Se a gente imaginar, e eu sou lá do sertão, que há 20 anos atrás, a maior parte da população camponesa, agricultores e agricultoras familiares, não tinha sequer
aonde guardar água. E hoje a gente tem, obviamente, com o programa de cisternas, mais de 1.300.000 famílias que têm um reservatório, que é a cisterna, que tem como captar e guardar a água das chuvas. Isso é um exemplo de cidadania hídrica. Mas a gente ainda tem muita gente na sociedade brasileira, principalmente a população das periferias das cidades, ainda da zona rural, das comunidades tradicionais quilombolas e indígenas, que sofrem com a ausência de acesso à água, enquanto a gente tem os bairros mais nobres das cidades, com sistemas regulares de abastecimento de água. A gente tem a agroindústria de alimentos, como, por exemplo, os perímetros irrigados, né, da fruticultura do Vale do São Francisco, ou da região sudeste e sul do Brasil, com os plantios de soja, com sistemas de irrigação que garantem o acesso à água para a atividade produtiva, ou o setor industrial, que também necessita de água, que tem essa disponibilidade de água. Então, é algo muito contraditório na nossa sociedade quando você tem setores ou grupos sociais com acesso à água, e tem acesso porque são de um grupo social alto, né, do ponto de vista do acesso a recursos, de serem pessoas com poder aquisitivo alto, pessoas de classe média alta ou ricas, enquanto a população mais pobre, que é a população que tem menos acesso a uma condição econômica melhor, são exatamente essas pessoas que têm menos acesso à água. Então, trabalhar para uma agenda de cidadania hídrica, que é assegurar o direito como cidadão e como cidadã a ter a água, é algo fundamental para que a gente efetivamente garanta, né, o papel e o direito igual de acesso a esse bem, que é um bem vital para a sociedade. E aí uma coisa que eu quero trazer, por exemplo, o governo brasileiro, o governo do presidente Lula está retomando o programa de cisternas na região do semiárido brasileiro. Vão ser construídas no próximo período mais de 55.000 cisternas. E um programa tão importante que ficou paralisado nesses últimos 4 anos e que agora está sendo retomado. Então, acho que essa é uma agenda importante e fundamental para que a gente pense, né, de como a água precisa ser entendida como um bem comum e um direito de todos e de todas. Alexandre, eu imagino que muita gente deve estar ouvindo e pensando, mas a água usada na agroindústria, ela é interesse de todos, porque vai produzir alimentos para todos. Né? Eu queria que você explorasse um pouco disso. E eu pensando aqui também nas nossas exportações, né? Então, de certa forma, essa leitura pode estar correta, mas a gente precisa relativizar isso, porque a maior parte das águas utilizadas, ou melhor, a maior parte da produção, resultado dos processos de irrigação, não são alimentos, e quando são, a maior parte não fica no Brasil, é para exportação. Então, se a gente imaginar que a maior parte da produção de frutas irrigadas no Vale do São Francisco são para exportação para a Europa e para os Estados Unidos, que a cana-de-açúcar irrigada é para a produção de açúcar, mas também de etanol, mas também é para exportação. Se a gente pensar que a soja produzida no Brasil, irrigada, ela é também para exportação, principalmente para a produção de ração para animais no continente europeu. Se a gente imaginar, ou seja, se a gente colocar na balança a quantidade de água para a criação de um bovino, né, de um boi, de uma vaca, que vai para o corte, para a produção de carne, e que a maior parte também é para exportação, a gente pode dizer, e leve-se em consideração, Bárbara, que e ouvintes, né, do programa Realidades, que o uso dessa água nem sempre
pelo setor agroindustrial nem sempre é paga, ou é pago com descontos muito grandes para o lucro que essas empresas têm. Então, a gente pode dizer que a nossa água também ela é utilizada para enriquecer aqueles que já são mais ricos, enquanto ela falta para aqueles que são mais pobres e não conseguem ter acesso a ela. Eu sempre penso, quando eu vejo os dados da exportação de frutas do Vale do São Francisco para a região europeia ou para os Estados Unidos, eu fico imaginando que nós não só estamos exportando a fruta, mas a gente está exportando a nossa água, porque a água é um componente majoritário nas frutas, né? Então, nós estamos exportando também a nossa água. Então, eu acho que esses são elementos que a gente precisa levar em consideração. E leve-se ainda em consideração que as grandes empresas agroindustriais no Brasil também são empresas de grupos multinacionais. Então, nem sempre os recursos dessas empresas ficam no Brasil. Muitas delas também são enviados para fora, né, esses recursos, o que significa dizer que o país perde com isso, né? Eu estava lembrando de um episódio do podcast Prato Cheio, do Joio e o Trigo, que fala do trabalho na produção de frutas para exportação no Brasil e como são condições precárias de trabalho, né? E aí a gente tem um modelo de produção de alimentos que exporta água, e aí lembrando do ciclo da água, a água que é exportada via alimentos de navio para a Europa, essa água não vai voltar. Não, Ela exatamente. vai e não volta mais. Não tem como a água voar por cima do oceano e voltar para aqui como chuva. E a gente está num modelo que concentra renda, né? Porque é de propriedade privada, de grandes grupos multinacionais, e quem trabalha, porque se traz muito argumento de geração de empregos, mas quem trabalha nesses modelos recebe de uma maneira extremamente desigual em relação aos proprietários dessas empresas, né? Não, e leve-se em consideração ainda dos incentivos fiscais que os governos dão a essas empresas, né? Muitas vezes de não pagar determinados impostos, de que o governo, para poder essas empresas se instalarem, o governo vai fazer estradas, vai fazer infraestruturas para poder escoar essa produção, que quando a gente percebe o número de empregos gerados, ou pode-se avaliar assim, eu acho que a gente precisa levar em consideração ainda que muitas vezes os governos dão incentivos fiscais para essas empresas, que é o poder não pagar imposto durante um determinado período, né, uma determinada quantidade de anos. Os governos precisam fazer investimentos em infraestruturas de estradas para poder as empresas escoarem essa produção. E quando a gente faz, talvez, o balanço sobre esses investimentos que o Estado faz para beneficiar essa atividade agroindustrial, pela quantidade de empregos gerados, pode ser relativo, né, se isso efetivamente gera acesso, se isso gera desenvolvimento. Então, de fato, é algo que precisa colocar na conta, né? Porque muitas vezes essas atividades agroindustriais, elas também geram dano ambiental com resíduos, né, seja do agrotóxico na terra e no ar, no alimento, que vai causar problemas de saúde com as pessoas, ou seja, também de resíduos, né, da atividade industrial com a água contaminada, que são lançadas nos rios sem tratamento, que contamina o lençol freático, e muitas vezes é o próprio governo que depois vai ter que fazer uma ação lá para revitalizar, para recuperar. Então, é preciso pensar um modelo de desenvolvimento que coloque na conta todos os dados e as informações do que se gera, obviamente, de renda, de recursos, de dividendos para os governos, para o Estado, para a população, para o país, mas também o que é que se gera de danos e o que é que esses danos precisam ainda ser trabalhados pelo próprio governo, investidos no próprio governo. Um caso bem simples, que eu vou colocar agora
talvez para que a gente entenda de forma mais direta. Em algum momento, a cana-de-açúcar sempre foi a marca central da produção agroindustrial da região nordeste do Brasil. Se a gente olha hoje o campo de onde tinha a cana-de-açúcar na zona da Mata Sul de Pernambuco, como exemplo, hoje está todo tomado de pastagem para criação bovina. Quais são os danos disso para o meio ambiente? Quais são os danos disso para a sociedade? Quais são os danos disso para a geração de renda, de emprego? Então, assim, acho que são elementos, sabe, que precisam ser analisados, colocados na conta, né, sobre essa ideia de que uma determinada atividade agroindustrial ela vai gerar desenvolvimento e que esses recursos do desenvolvimento vão ser repartidos para todos, porque até hoje a gente não tem nenhum exemplo concreto de que, de fato, são repartidos. Alexandre, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da poluição da água resultante desse modelo de produção. Até que ponto essa água ela pode ser recuperada, ela se torna inviável para uso, ou existe um custo envolvido muito alto? Como é que isso tem sido tratado? Então, Bárbara, talvez, acho que tem alguns elementos que eu quero trazer e para dialogar um pouco com isso, que não necessariamente está só focado na perspectiva industrial ou agroindustrial. Mas eu acho que é do que a gente já está falando aqui sobre o modelo de desenvolvimento da nossa sociedade. Se a gente imagina, por exemplo, como as cidades do Recife e região metropolitana foram construídas num modelo de desenvolvimento extremamente negador da natureza. O que são os rios Beberibe e Capibaribe? São rios maravilhosos que cortam as cidades, que embelezam as cidades, mas, ao mesmo tempo, são rios extremamente poluídos pela atividade industrial, mas também pela atividade humana, né, do modelo de cidades que a gente tem. Então, recuperar o rio Capibaribe, por exemplo, requer certamente um investimento bilionário, quem sabe trilionário. É um custo muito alto. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar, não dá para entender que é algo de um custo tão alto e não se pode fazer nada. É preciso que os governos locais, obviamente, o governo dos municípios, os governos dos estados e o governo federal pactuem uma agenda de preservação dos recursos hídricos, dos nossos rios. É preciso, por exemplo, as indústrias pagarem um preço para se readequar com tecnologias que já existem no mundo, de filtragem e de melhoramento dos seus águas, dos resíduos, antes de jogar nos rios. O ano passado, pelas minhas andanças pelo estado de Pernambuco, eu fui da nascente do rio Capibaribe até o município de Vertentes, passando por aquele polo da indústria têxtil na região do Agreste de Pernambuco. E é algo desumano o que acontece quando você vê aquelas tinturarias jogarem as águas cheias de tintas, de produtos químicos no rio Capibaribe, e o rio ficando eutrofizado, ou seja, sem vida. Então, os esgotos do Recife, dos bairros nobres do Recife, que são jogados sem nenhum tipo de tratamento direto no Capibaribe. Então, esses são exemplos que a gente fica dizendo assim, bom, como é que a gente pode falar do Recife, uma cidade tão bonita, como uma cidade desenvolvida, uma metrópole, porque o conceito de uma cidade desenvolvida, de uma metrópole, precisa passar também pelo grau de sustentabilidade dela. Porque senão a gente vai dizer que Recife é uma cidade atrasada, no sentido do cuidado com a questão ambiental. E aí, tratando da qualidade dos rios, da forma como a gestão pública trata e investe nos rios. Assim como, por exemplo, a gente vê governos que, a todo tempo, tanto municipais quanto os vários governos do estado de Pernambuco, que se sucederam nesses últimos anos,
que valorizam e tratam o polo têxtil da região do Agreste de Pernambuco como algo de muito sucesso. Mas eu não entendo, eu não consigo compreender o sucesso em que sentido. Porque se a gente olha para o conjunto das cidades de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, a gente vê muita pobreza. A gente vê a periferia dessas cidades, muita gente em situação de extrema pobreza. A gente vê a situação do Rio Capibaribe sendo destruído a cada dia por esta ideia de modelo de desenvolvimento da indústria têxtil. Eu não estou dizendo que eu sou contra a indústria têxtil. Eu acho que ela precisa acontecer, ela gera empregos, ela gera rendas, mas ela não pode ser desconsiderado que ela também gera um passivo ambiental, ela gera um crime ambiental, e que o Estado precisa dialogar com o setor industrial para encontrar uma saída para isso. Então, é importante que os governos dos municípios, o governo do Estado de Pernambuco, por exemplo, dialoguem com a indústria têxtil no sentido de encontrar uma forma de que essa atividade ela seja mais sustentável, de que ela gere os empregos, a renda, dinamize as economias desses municípios e dessa região, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser respeitosa com o meio ambiente, cuidadosa com o meio ambiente, com o Rio Capibaribe, e precisa refletir se, de fato, esse polo de desenvolvimento está distribuindo, está criando mecanismos de distribuição dessa renda, porque o que a gente vê, de fato, é essa pobreza na periferia dessas cidades, que são as cidades polos desse desenvolvimento, né, da indústria têxtil na região. Gostaria que você falasse de alternativas à forma como hoje, como sociedade, nós estamos consumindo água e provocando esse processo de desertificação. Então, como a gente poderia se organizar e funcionar de uma maneira diferente? Então, Bárbara, eu acho que a gente precisa criar uma nova cultura de relação com a água. E aí eu quero falar um pouco da minha experiência de vir do sertão do Pajeú para morar em Recife, no início dos anos 90, e que quando começava a chover em Recife, as pessoas da cidade ficavam com raiva das chuvas. E eu não conseguia entender isso porque, para mim, um garoto adolescente de 14 anos, a chuva era motivo de alegria, porque para a gente, no sertão, quando chove, é motivo de festa. Com o tempo passado, eu fui compreendendo que as chuvas causavam, na verdade, um grande transtorno para as pessoas que vivem no Recife, porque a cidade não foi, vamos dizer assim, construída, pensada, olhando para a sua condição de estar numa região onde tem muitas chuvas, onde tem um volume de água muito grande permanentemente. Então, depois de um tempo, é que eu fui compreender por que era que as pessoas não gostavam das chuvas. Eu estou trazendo isso porque eu formulei um pensamento esses últimos dias, numa reunião que a gente teve aqui com a ministra Marina, e falando o seguinte, inclusive pensando o seguinte, deixa eu refazer isso, assim. E eu formulei um pensamento que, inclusive, numa reunião que a gente teve aqui com a ministra Marina, que era assim, a água que causa transtorno é a água que falta na torneira. Ou seja, a gente ainda não pensou, a gestão pública ainda não pensou como aproveitar as águas das chuvas para atender a necessidade, que cai nessa cidade do Recife, para atender as necessidades da população que vive nessa cidade sem água. Porque a periferia do Recife passa, muitas vezes, 20, 30 dias sem água na torneira. Mas é a mesma cidade, é a mesma pessoa que fica sem água na torneira, é ela que, quando sai, que pega um ônibus num dia de chuva, fica aperreada, atrasa para o trabalho, né, não consegue atravessar uma rua porque a rua está completamente alagada. Ou seja, é preciso pensar isso. A água que causa o transtorno é a água que falta na torneira. Então, essa é uma primeira perspectiva, mudar a consciência e a cultura da gestão pública e, obviamente, da sociedade sobre a relação com a água. Como captar a água das chuvas nas cidades, e vai haver uma conferência Água Mais, aí em Recife, no dia 30 e 31 de outubro, inclusive
promovida pela Universidade Federal, é um movimento exatamente de mostrar as possibilidades de diálogo dessa relação da água com as cidades. Mas esse é um aspecto que conecta a minha vida camponesa lá na infância e adolescência com a minha ida para a cidade, e quero voltar para essa provocação sua de forma mais específica sobre essa relação com a agricultura. Os impactos das chuvas extremas ou das secas, elas afetam diretamente a agricultura, né? É o que a gente viu da seca na região sul do Brasil, com a perda de lavouras, e agora com as enchentes, e é o que a gente vê na região norte, com as secas que aconteceram no início do ano, aliás, as chuvas que aconteceram no início do ano, as secas que acontecem agora, que afetam a atividade extrativista, que é a principal atividade da população da região norte do Brasil, né? Tem a agricultura também, mas principalmente o extrativismo, seja do pescado, seja do açaí, das frutas que se tem naquele território. Então, tudo isso vai afetar essa atividade produtiva e afeta principalmente os agricultores e agricultoras familiares, que são aqueles e aquelas que produzem o alimento que a gente consome cotidianamente. Aqueles que produzem o alimento que vai para a nossa mesa. Então, fortalecer as iniciativas de promoção da agricultura familiar de base agroecológica, olhando para a convivência com o semiárido, é uma agenda fundamental para que a gente consiga fazer um enfrentamento a essa emergência climática, olhando para os sujeitos, olhando para as pessoas que vivem nos territórios. E aí, quando a gente diz assim, mas como fazer isso na perspectiva do combate à desertificação? A ministra Marina tem trazido algo que é muito importante, que é o seguinte: nós temos uma crise ambiental no Brasil, a gente tem uma crise alimentar, né? Se a gente imaginar, por exemplo, que quase 2 milhões de pernambucanos e pernambucanas estão em situação, em algum tipo de grau de situação de fome, de insegurança alimentar, isso é algo grave para o tamanho da população do Estado. Nós estamos numa crise de emprego, ou seja, há uma dificuldade de geração de empregos ainda. Então, o que a ministra Marina nos convida é a gente refletir que investir nos processos de restauração ambiental, de recuperação ambiental, pode ser uma saída muito interessante, uma saída que nos leve a um ciclo de prosperidade no sentido da geração de renda, de trabalho e, ao mesmo tempo, dos benefícios que esse trabalho pode gerar no sentido de termos os serviços ecossistêmicos, que é a disponibilidade de água, de biodiversidade e da gente enfrentar as mudanças climáticas. Como fazer isso? A gente identifica, por exemplo, eu vou pegar a realidade nossa lá do Pajeú, que foi um outro rio que eu percorri em 2022. Quando a gente chega, por exemplo, na cidade de Afogados da Engazeira, que o rio corta a cidade, é algo triste a gente olhar para o rio Pajeú, atrás da Avenida Manuel Borba, que é uma das principais avenidas comerciais do município de Afogados da Engazeira. É da gente ficar triste porque é esgoto, lixo, entulho que destruíram o rio. Mas imagina a gente pegar a bacia do São Francisco e ter um projeto de revitalização dessa bacia hidrográfica. A gente ia precisar dos agricultores e agricultoras para coleta de sementes, produção de mudas, cercamento das áreas, irrigação e manutenção dessas mudas, no sentido de fazer o reflorestamento da mata ciliar. A gente iria precisar de um investimento de tratamento dos esgotos das cidades que hoje jogam os seus esgotos na calha do rio Pajeú. E isso também iria precisar de obras, de mão de obra da população, para poder fazer com que a gente conseguisse avançar nessa questão do saneamento e do tratamento dos esgotos. Então, pensar na recuperação ambiental numa perspectiva de motor do desenvolvimento do país, do motor do desenvolvimento econômico e social e, claro, com o desenvolvimento ambiental. Porque o pensamento da ministra Marina é exatamente
de dizer assim, bom, para poder a gente recuperar, a gente vai precisar gerar mão de obra. Essa mão de obra vai ser remunerada por isso. Isso vai dinamizar a economia dos territórios. E o resultado disso tudo é o quê? É o benefício do rio recuperado, da água fluindo, das cidades com saneamento, mas para isso é preciso um grande pacto, um pacto da sociedade, um pacto dos governos, dos municípios, dos estados e das instâncias do governo federal, porque aí também tem o Ministério das Cidades, tem o Ministério do Meio Ambiente, né, nesse caso específico que eu estou citando. Então, tem o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, para tudo é preciso fazer um grande pacto. Eu acho que o exercício que a gente tem feito aqui no Ministério, Bárbara, é exatamente no sentido da gente buscar as convergências com as outras áreas e nessas convergências a gente ir construindo essas possibilidades, né? E eu costumo sempre dizer o seguinte, o enfrentamento à agenda das mudanças climáticas, do combate à desertificação, para o nosso território da Caatinga, para o nosso território do semiárido, nós não temos como fazer isso sem a gente levar em consideração o papel fundamental que os agricultores e agricultoras familiares fazem na preservação da biodiversidade, na conservação dos solos, porque são os agricultores e agricultoras que cuidam muito mais, né, dos bens comuns que a gente tem da natureza e ainda estão produzindo alimentos saudáveis, de base agroecológica, para que a gente possa ter acesso a esses alimentos nas cidades. Então, fazer esse enfrentamento requer efetivamente a participação desse público, né, com investimentos, com recursos para assegurar esses serviços que vão voltar para a gente, repito, como benefícios, né, ecossistêmicos, de acesso à água, à biodiversidade e ao enfrentamento à agenda climática. Alexandre, o acesso à terra me parece um ponto bem importante, né, nessa discussão. Então, eu fico pensando, na verdade, e acho super legal que você trate disso, porque são dois aspectos, é o acesso à terra e o acesso ao território, né? Obviamente, porque quando a gente trata do acesso à terra, nós estamos tratando necessariamente de uma perspectiva de pensar a necessidade de um programa de reforma agrária de uma decisão política que faça a gente enfrentar esse problema, que é o problema da concentração da terra improdutiva no Brasil, né? Então, quando a gente olha para o agronegócio com grandes áreas, em sistemas de monocultivo, degradando o solo, poluindo as nossas águas, os nossos solos, devastando as nossas florestas, por outro lado, a gente poderia ter um processo de reforma agrária, onde a gente tivesse mais pessoas no campo, produzindo alimentos e, ao mesmo tempo, conservando o nosso solo, conservando a qualidade da nossa água e mantendo as nossas florestas em pé. Então, são modelos de sociedade, são modelos de desenvolvimento que eles estão em disputa. E porque estão em disputas, a sociedade precisa refletir sobre isso, precisa olhar para isso, e o governo, e nós, como governo, obviamente, precisamos também entender que é preciso estar aberto para acolher essa agenda da necessidade de enfrentar a questão agrária no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente tratar também do direito ao território, porque a gente tem recebido aqui no Ministério grupos de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, que, em grande parte, ainda não têm seus territórios demarcados, ainda não têm seus territórios reconhecidos, né? Que estão em conflitos, muitas vezes com o próprio agronegócio, né? Que está lá devastando, que está lá destruindo. Então, ter direito ao território, e não só das comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, mas a gente pensar também que a agricultura familiar tem os seus territórios, né? E que os projetos de desenvolvimento precisam olhar para esses sujeitos que vivem nesses territórios e que têm direito a esses territórios, né? Ao invés de pensar num grande programa ou num projeto de valorização do agronegócio, é pensar em projetos que
fortaleçam a agricultura familiar, a agricultura de base agroecológica, a convivência com o semiárido, e com isso fortaleça a própria agricultura familiar na produção de alimentos e oferta desses alimentos à população em situação de fome. Alexandre, chegamos ao fim do nosso tempo. Queria dizer que foi muito bom, deu para, enfim, ter um bom panorama do tema. Agradecer a você pela disponibilidade e perguntar se você tem algum recado final. Eu queria agradecer, Bárbara, pelo convite para participar aqui do Realidades. Para mim é uma alegria, é uma oportunidade, né? Claro. E pedir para as pessoas, assim, o que eu queria deixar como recado para as pessoas principalmente para as comunidades, é que se organizem, porque só um povo organizado é que consegue lutar de forma mais eficiente pelos seus direitos. E fazer o enfrentamento às mudanças climáticas, fazer o enfrentamento ao racismo ambiental através de um processo de organização nas comunidades, pautando os governos. Eu estou no governo hoje, mas governo só funciona com pressão política, com pressão da sociedade. Tem muita gente com boas intenções, eu me considero uma pessoa com boas intenções, com muita vontade de fazer as coisas diferentes, mas se a gente não for demandado, se não for pressionado, muitas coisas não acontecem, né? Então, colocar também aqui à disposição, dentro do Departamento de Combate à Desertificação, onde eu estou dirigindo, mas se não é alguma questão que está na minha pasta direto para que eu possa resolver, eu posso ajudar a encontrar os caminhos para que a gente possa fazer com que as demandas cheguem àquelas pessoas que podem trabalhar. Então é isso. E agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Alexandre. Obrigado ao ouvinte que esteve hoje conosco. Você pode ouvir os programas que a gente coloca no ar na rádio, também no podcast, Realidades UFPE. A gente está no Instagram, Realidades UFPE. E se você quiser entrar em contato conosco por e-mail, é realidades99.9@ufpe.br. Até domingo que vem. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.